Vamos lá então, pessoal. Tá todo mundo aí com a folhinha? Qualquer coisa a Nath tem mais aqui, tá? Mandei no grupo também da igreja. Vamos orar, meus irmãos, para nós iniciarmos aqui a nossa aula. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esse tempo de aula, de estudo. Obrigado pela sua palavra, Pai. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza nesse momento, para que nós cresçamos no entendimento da sua palavra e dessa maneira também vivamos uma vida santa. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre o livro do profeta Isaías, tá? Entrando aí nos chamados profetas posteriores, quando a gente fala dos profetas nesse sentido que a gente está usando, dos profetas da Tanakh, né? Da Bíblia hebraica, nós temos os anteriores, que são esses livros que nós vimos até a penúltima aula, e temos esses posteriores, que são os profetas, que nós, na nossa Bíblia, chamamos de profetas também, né? Então, agora a gente fala do que seria a parte da literatura profética ou dos livros proféticos da nossa Bíblia, da divisão que a gente faz na Bíblia cristã, né? Mas a gente dividiu o Antigo Testamento segundo a Bíblia hebraica, como eu já falei para os irmãos, para facilitar a nossa divisão em temas. Foi só para isso, tá bom? Para a gente ter 3 partes e ficar certinho na organização. Então não tem problema. Por isso que nós falamos de alguns livros considerados históricos dentro dos profetas, porque assim faz a Bíblia hebraica. E agora vamos para esses livros dos profetas posteriores ou últimos profetas, e que também tem, na última aula, para quem não viu, nós já temos ela lá no YouTube, e no grupo da igreja tem o arquivo também, que o Carlos mandou, sobre o profetismo em geral, o movimento profético no Antigo Testamento. Muito interessante, tem muitas descobertas novas, ou muitas abordagens novas, então vale bem a pena vocês darem uma olhada nisso. A gente não vai voltar muito nisso na aula de hoje, porque já foi na outra aula, e hoje tem muita coisa também para a gente falar, tá bom? Porque o livro do profeta Isaías é um livro bastante extenso e muito importante. Para vocês terem uma ideia, esse livro é o livro mais citado dentre os livros proféticos no Novo Testamento. E ele é o segundo livro mais citado no Novo Testamento, de todos os livros do Antigo Testamento. Ele só perde para Salmos. E Salmos, né, tem mais que o dobro de capítulos que Isaías. Então, o livro do profeta Isaías é um livro muito citado no Novo Testamento e muito importante. Grande parte da nossa teologia sobre Jesus Cristo, grande parte da interpretação que se faz sobre o papel de Jesus como Messias de Israel no Novo Testamento, é baseado em textos do livro do profeta Isaías. Então, ele é muito importante para nós cristãos também. Chegou ao ponto de alguns considerarem Isaías uma espécie de evangelho do Antigo Testamento, né? E há razões para falar dessa maneira, porque até a palavra evangelho, ela encontra sua menção em Isaías, né? Então, para pegar um pequeno desvio aqui, mas a gente retorna daqui a pouco. A palavra evangelho, a gente usa essa palavra evangelho a partir de um uso grego, um uso do Império Romano, que era um uso inclusive corrente no Império, um uso político, mas também a partir da tradução de Isaías para o grego, quando fala, aquele texto que fala, formosos são os pés daquele que anuncia boas novas. Na tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, a palavra boas novas é evangelho, né? Então, não é à toa que alguém trate Isaías como uma espécie de profeta evangelístico. Até porque evangelho é boas novas e Isaías tem boas novas, ele tem boas notícias também, apesar de também ter juízo. Isaías trabalha muito com esse tipo de tensão, tá? Ele tem um texto que é carregado do juízo de Deus, ele traz a mensagem do julgamento, mas ele também traz a mensagem da promessa e da esperança. Essas duas coisas andam juntas, né? Então é um livro muito interessante, muito rico,
em todos esses sentidos, tá? A gente tem algumas questões bem difíceis em termos literários também sobre esse livro, e a gente vai abordar um pouquinho mais à frente, com clareza, paciência e maturidade, tá bom? Mas, por enquanto, a gente vai começando de leve aqui, tá? Não vamos complicar muito agora não, tá bom? Então, o profeta Isaías, ele viveu ali entre os séculos 8 e 7 a.C. Lembrando que as datas antes de Cristo, né, elas vão diminuindo, né? O número vai diminuindo conforme o tempo passa. Então, século 8 é aquele que vai lá do ano 800 a.C. até o ano 701, e o século 7 é que vai do ano 700 até o ano 601. Né? Então, ele nasce no século 8 a.C. e morre no século 7 a.C. Tá? E é um livro que tem duas seções muito claras. Ele tem uma estrutura que é muito evidentemente separada em duas partes. Na verdade, a divisão em duas partes é muito clara. A divisão em três partes é possível. Em duas partes, ninguém discorda. Qualquer um vai entender que Isaías tem dois momentos. Em três partes, há debate. Aqui eu trouxe em duas partes, mas eu já explico como é que se divide em três para quem quiser. Se você lidar com o texto de algum comentarista, dividindo em três, então você também saber do que ele está falando. Então, quais seriam essas duas partes? Primeiro, a primeira parte seria do capítulo 1 até o capítulo 39, que é a parte em que Isaías está denunciando o pecado do povo e falando sobre a chegada de uma catástrofe. E qual catástrofe é essa? A invasão do Império Assírio e o exílio babilônico. São duas coisas. E por que eu estou falando de duas coisas? Porque lembra que o reino nessa época estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Os assírios, eles dominam o reino do norte, o reino de Israel. E eles levam cativos e basicamente destroem o reino de Israel, né? E os babilônicos, um tempo depois, invadem o reino do sul e levam os cativos para o cativeiro da Babilônia, que a gente fala tanto, tá bom? São dois momentos de juízo de Deus contra o seu povo, que no momento estava dividido em dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. E Isaías está falando um pouco antes desses fatos, denunciando o pecado e dizendo qual seria a consequência do pecado, que seriam essas catástrofes, tá? Essas invasões. Então ele está falando essas palavras, que são palavras bastante duras contra o povo de Deus, tá bom? Por causa do pecado, obviamente, não contra o povo de Deus, porque ele não gostava do povo de Deus, pelo contrário, era o povo dele, né? Mas por causa do pecado, denunciando o pecado e anunciando que viria esse tipo de catástrofe, ok? Bom, a segunda parte, a partir do capítulo 40 até o capítulo 66, em que Isaías vai falar sobre o fim do cativeiro babilônico. Tá? Presta atenção, ele anuncia antes, os assírios vão dominar, os babilônicos vão dominar, e a segunda parte está falando do fim desse período de domínio babilônico, certo? Então são dois períodos bem distintos um do outro, por isso que ninguém discorda dessa divisão entre duas partes de Isaías. A discordância é o que isso significa sobre a autoria de Isaías e o que isso significa sobre a unidade do livro. Aí a gente tem debates, eu já vou abordar isso. Mas que literariamente tem duas partes bem distintas, isso aí ninguém duvida, tá bom? E tem mesmo. Eles estão falando de dois momentos diferentes e dois assuntos diferentes, inclusive, mais importante do que dois momentos, dois assuntos diferentes, tá? Então, essas duas partes, elas são assim. Como eu falei, tem alguém que propõe uma terceira divisão. Seria, então, a segunda divisão seria do 40 ao 55 e a terceira do 56 ao 66, né? Que é uma palavra que não fala apenas da restauração do povo voltando para a terra, mas fala de um futuro glorioso e de uma
de uma restauração muito ampla de Deus, envolvendo inclusive os gentios, né? Então é uma promessa muito, muito ampla também. Alguns fazem esse tipo de divisão tríplice e alguns fazem uma divisão dupla só. Então a estrutura de Isaías é essa, tá? A grande, básica estrutura é essa de dois momentos em Isaías, o capítulo de 1 a 39 e o capítulo de 40 a 66. Tudo bem? Beleza? Esses seriam os grandes grupos aí. E aí dentro você tem momentos e textos que trechos, né, que são subdivisões dessas grandes divisões, tá bom? Aí, como eu disse, e agora a gente vai complicar um pouco. Isso entra num outro debate, que é o debate sobre a autoria de Isaías e o debate sobre a unidade do livro de Isaías, tá bom? Quem escreveu o livro de Isaías? Bom, quem escreveu o livro de Isaías, segundo toda a evidência bíblica, é Isaías, certo? Então, quando você olha lá no comecinho do livro, Isaías capítulo 1, diz: essas são as visões de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém. Ele teve essas visões durante os anos em que Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias eram reis de Judá. Então, são visões de Isaías, certo? Então, ele está colocando ali essas visões de Isaías. O Novo Testamento diz que Isaías é o autor por trás desses livros todos, desses textos todos. Inclusive, quando vai falar lá do capítulo 53, que já é na segunda parte, é a Isaías que é atribuído o texto e tal, né? Só que a diferença de tempo entre os assuntos da primeira parte e os assuntos da segunda parte é muito grande. É mais de 150 anos de diferença. E aí não tem como uma pessoa só ter vivido tanto tempo. Mesmo que você lembre, lá não, no Antigo Testamento tinha gente lá de 900 anos, tal, mas foi num período muito anterior a esse. Nessa época não tinha ninguém vivendo 900 anos não, tá bom? É lá no tempo da história patriarcal, né? ou na verdade da história primeva, antes da história patriarcal. Então, esse tempo aqui já era bem diferente. Então, isso levantou uma série de debates. E, gente, esses não são debates que começaram agora. São debates que vinham desde a Idade Média. Na Idade Média já se levantava alguns questionamentos sobre isso, tá? Na verdade, estudiosos judeus anteriormente já levantavam algumas questões a respeito. Afinal de contas, quem é que terminou esse livro? Como é que esse livro se concluiu? Como é que, né? Quem foi que escreveu, que compôs esse livro nessa forma final? Uma pergunta que a gente faz hoje sobre vários livros da Bíblia, a gente sempre tenta entender como que chegou a essa forma final. Por exemplo, os livros dos Salmos, o livro de Salmos, a gente tem vários salmos lá com autoria, Davi, Asaf, os filhos de Corá e tal. Como é que esses livros, esses salmos todos juntaram-se num livro só e por que dividiu em 5? Então a gente tem essas perguntas sobre a edição dos livros, né? A edição dos livros. E sobre Isaías é a mesma coisa, essas perguntas vinham desde a antiguidade. Na Idade Média, começa a perceber essa questão da diferença muito grande de tempo entre esses dois períodos, para ser uma pessoa que tenha vivido todo esse tempo, né? E aí, na Idade Moderna, aí o pessoal já chutou o balde, falou, quer saber? Vamos falar agora de vários Isaías. E aí, começou-se a falar tipicamente de um primeiro Isaías e segundo Isaías, ou de um primeiro Isaías, um segundo Isaías e um terceiro Isaías, né? Você divide em 1, 2 ou 3. E aí, alguns vão chamar de Deutero-Isaías, né? O outro Isaías, né? Para falar da segunda parte do livro e tal. Você vai, inclusive, encontrar comentários bíblicos que se dedicam a Isaías de 1 a 39, por exemplo. Você vai ver comentários inteiros, escrito comentário ao livro de Isaías, capítulo 1 ao capítulo 39. E o cara só se dedicou àquilo, ao ponto de alguns ignorarem qualquer relação textual entre a primeira parte e a segunda parte. E vão dizer, são 2 livros, 2 autores, em 2 momentos, falando de 2 coisas. E são completamente distintos. Alguém em algum momento juntou, falou que era um livro só, mas agora está na hora da gente separar. Não precisa separar na Bíblia, mas na hora de tratar o texto vamos separar. Alguns vão chegar a esse ponto, tá?
Então, essas pessoas vão afirmar a diversidade de autores, não é um autor só, e ai, fugiu a palavra. A pluralidade de livros, não sendo um só, ou 2 ou 3 livros, tá bom? Então, essas pessoas vão destacar isso, esses estudiosos vão destacar isso. E vão chegar ao extremo de sequer fazer qualquer tipo de conexão entre as partes de Isaías, entre a primeira parte e a segunda parte. Mas, ultimamente, há uma abordagem um pouco mais unificadora desse livro, tá bom? Que consegue enxergar algumas conexões muito evidentes entre as partes do livro. Tanto a primeira parte, da primeira parte com a segunda parte, né? Consegue ver evidências muito grandes e estilos que conectam essas partes. Eles vão entender algumas coisas. Primeiro, existem aspectos textuais que conectam o livro. Existem aspectos teológicos que conectam o livro. Existem aspectos de estilo mesmo que conectam esse livro. Tá? E aí há uma abordagem para falar um pouco mais sobre a unidade do livro. Na academia, vamos dizer assim, a questão da unidade do autor, ela é uma questão que não tem tido revisão. Mas a unidade do livro, sim. Há quem afirme o livro sempre foi um livro só. Esse livro sempre foi um livro só. Agora, um autor só escrevendo num período de mais de 150 anos, aí ninguém chega a afirmar isso. Quais são as propostas para resolver esse problema? Algumas possibilidades. Uma muito clássica é: Isaías era um profeta e ele profetizou as coisas que estavam perto e as coisas que estavam longe. Ele profetizou o início e ele profetizou sobre o final também. Então, ele não viveu 150 anos, mas ele falou de coisas que eram bem posteriores, entendeu? Então, essa é uma proposta, vamos dizer, uma proposta mais tradicional. Tá? Outra proposta é a de que Isaías faz as suas profecias sobre a primeira parte e cria-se ao redor das palavras de Isaías uma comunidade. E essa comunidade que preservava as palavras de Isaías, entesourava as palavras de Isaías no coração, foi a comunidade que faz a aplicação dos conceitos desse profeta para o segundo período em que vive o povo de Deus, entendeu? E, mas aí o livro deixa de ser um só? Não. Esses seriam os responsáveis pela composição final do livro. Eles seriam responsáveis pela composição final do livro. Mas as palavras que os moveram foram palavras de Isaías, entendeu? Até porque essa questão de autoria do jeito que a gente tem hoje, ela não ela é algo muito contemporâneo. Hoje o que a gente chama de autor, quando a gente fala de, por exemplo, direito de propriedade intelectual, essas coisas, isso aí não existia, né? Direito autoral, isso não existia no mundo antigo, né? A visão de um autor, ela era muito diferente como ela é hoje. Por exemplo, vamos pegar um texto antigo clássico, né? Os poemas de Homero, a Ilíada e a Odisseia, que contam lá a história da Guerra de Troia e tal. E aí teve o filme com Brad Pitt lá, e a volta de Ulisses para casa. Quem é o autor desses poemas? Homero. Mas esses poemas, eles são tipicamente constituídos numa longa duração de cantores que vão adicionando trechos à história que eles estão cantando. E aí, no final dizia, mas é de Homero, entendeu? E todo mundo dizia, é de Homero. Mas o processo todo mundo sabe como era. Então, às vezes a gente tem uma questão sobre a autoria dos textos, especialmente do Antigo Testamento, porque no Novo Testamento a questão é um pouquinho diferente. Então, a questão sobre os textos do Antigo Testamento, esperando um tipo de autoria que corresponde às nossas visões editoriais modernas. Mas que o mundo antigo não tinha problema com isso. Ele não tinha nenhum problema com isso. A gente é que tem, entendeu? Então, é um problema se essa forma de Isaías tivesse sido a forma como que Deus quis trazer essa palavra na sua forma final, falando de Isaías como sendo
o profeta da primeira parte e essa comunidade que aplica os seus ensinos a um segundo período, não é problema nenhum. Assim como uma tradição judaica fala que o livro de Samuel foi escrito por Samuel, só que Samuel morre ainda na metade, um pouco depois da metade do primeiro livro. Como é que Samuel escreveu o segundo Samuel, né? Então, por quê? Porque essa comunidade não tinha problema em pensar, Samuel começa essa obra e termina. E para dar um exemplo moderno, vou dar um exemplo moderno então. Henrique, você, vamos pegar você. Você gosta das histórias do Senhor dos Anéis, não? Nunca leu? Então achei que... Alguém aqui gosta do Senhor dos Anéis? Sabe alguma coisa? Não sabe? Então tá bom. O Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis, ele escreveu um livro chamado Silmarillion, que conta várias histórias, né? Mas todo mundo sabe que uma grande parte dessas histórias, elas estavam incompletas quando ele morreu. E para virar editorialmente vendível, o filho dele, o Christopher Tolkien, terminou. E nunca ficou muito claro onde parou o que o John Tolkien, o John Ronald Reuel Tolkien escreveu e onde o filho dele, o Christopher Tolkien, escreveu. Não é muito claro. Mas todo mundo fala. Silmarillion nunca vai vir escrita na frente assim. J.R.R. Tolkien, Christopher Tolkien. Nunca vai vir sempre J.R.R. Tolkien, entendeu? Então até a gente que tem uma visão de autoria muito mais precisa, de direito e tal, até a gente lida com isso de boa às vezes, né? Então a visão de Isaías, essa visão, ela não é um problema para a inspiração de Isaías, ela não é um problema para ter Isaías como palavra de Deus, ela não é problema nenhum desses sentidos, tá? Às vezes a gente é que está acrescentando problemas a isso a partir de uma questão que para o mundo antigo não era problema. E como eu disse, vou chamar de contradição, mas vocês entendem o que eu quero dizer com isso? Essa aparente contradição entre ter um livro de Isaías que se passa num período muito extenso para um ser humano viver, ela não passou despercebida pelos leitores originais. Entendeu? Não é como se ninguém tivesse percebido isso, e aí os acadêmicos do século XIX leram, olha só, não, eles sabiam disso, eles perceberam. E eles continuavam afirmando, não, isso aqui é a palavra de Deus, livro do profeta Isaías, e bora. Alguém até poderia dizer, não, são dois Isaías mesmo, era um homem chamado Isaías na primeira parte e outro homem chamado Isaías na segunda parte. Pode ser, pode ser também, mas essas são as possibilidades, ok? Tudo bem? Deu para entender? Então hoje, esse debate continua, há quem trate esse livro como absolutamente separado, mas as tendências, e não são poucos os comentaristas, os estudiosos, que apontam para uma unidade do livro, estão caminhando nesse sentido, estão olhando e fazendo essas conexões. Particularmente, eu acho isso uma maneira mais rica e mais evidente. E por quê? Vou dar alguns argumentos aqui que eu não coloquei no texto. Primeiro, porque a gente não tem esses livros separados. A gente não tem isso. Isso é evidência suficiente? Não é, tá? Não é uma evidência suficiente. Mas a gente não tem eles separados, não tem essas partes separadas assim do nada, tá? Como a gente tem outras obras, a gente tem evidências de que em algum momento elas foram separadas como, ou melhor, obras que a gente sabe que há evidência de que elas foram juntas um momento, como, por exemplo, Esdras e Neemias. A gente tem uma série de evidências que conectam esses dois livros e mostram que eles eram um livro só antes. Pelo menos em algum momento eles foram um livro só, tá? Em Isaías a gente não tem os livros separados também, né? Não sei. Mas outra coisa mais importante mesmo que as composições fossem separadas, absolutamente separadas, a comunidade que acolheu esse livro, tanto judaica quanto cristã, sempre tomou esse livro como unificado. E sempre interpretou esse livro unido. Entendeu? Então, na verdade, os efeitos desse livro na vida comunitária de Israel e da igreja sempre foi de um livro coeso. Isso já coloca pelo menos um ponto de interrogação sobre quem estabelece uma divisão muito ferrenha dessas duas partes. Coloca um ponto assim, mas assim, toda tradição judaica cristã toma esses livros como sendo coesos, mesmo reconhecendo essa questão cronológica. Será que né? Tão certo assim fazer essa separação? E aí, as evidências que eu falei para os irmãos, né, textuais, teológicas e evidências estilísticas, elas têm levado uma série de intérpretes a considerar o livro como uma unidade atualmente, não como uma separação. Beleza, gente? Tudo bem? Cumprimos de passar por isso com
paciência, maturidade e qualquer outra coisa? A outra coisa qualquer? Então tá, vamos falar um pouquinho do contexto histórico aí. Se a gente tem dois períodos bem distintos, a gente tem dois contextos aí que a gente precisa analisar, né? O contexto da primeira parte do livro, dos capítulos 1 ao capítulo 39, que é sobre o domínio da Assíria no cenário internacional. Então, havia, no começo do livro, tem um rei reinando, que é o rei Uzias, certo? O rei Uzias. Lembra lá do capítulo 6? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Então, o rei Uzias era o rei ali. E nesse período é um período de relativa paz. Tá? Período de relativa paz, não é nada assim muito complicado ali. É um período de prosperidade, ao ponto de que tem uma história sobre o rei Uzias, de que ele, né, se engrandeceu tanto que resolveu ele mesmo entrar no templo, oferecer sacrifício. Né? Essa história não está no livro de Isaías, está no livro de Crônicas. Ele mesmo foi oferecer sacrifício e aí ele foi acometido por lepra pelo resto da sua vida. Não pôde nem entrar mais no templo, nem entrar mais no palácio. Ele teve que morar numa casa anexa ao palácio. O filho dele, basicamente, passou a despachar no lugar do pai. Né? Então, e o que levou a isso? Uma ideia de reinado bem-sucedido. Ele falou, puxa, está tudo indo bem, eu sou o cara mesmo, então agora eu mesmo oferecer sacrifício, e passou por cima do que os sacerdotes deveriam fazer. E aí há essa punição de Deus. Inclusive, para abrir mais um parênteses aqui, essa história, ela nos ensina a ler bem o capítulo 6 de Isaías, o chamado de Isaías, tá? Porque lembra lá o que Isaías fala, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, certo? Aí ele fala que as orlas das suas vestes enchiam o templo. O Senhor estava sentado num trono, mas no templo não tem trono. No templo não tem trono. Onde fica o trono? No palácio. Mas as orlas da veste enchiam o templo. Então, Deus, na visão de Isaías, é o rei e o sacerdote, entendeu? Que é as mesmas coisas que Uzias queria ser, e ele não era. Então, no ano da morte do rei Uzias, Deus mostrou que quem reina é ele, e quem enche o templo é ele, e quem entra no templo é ele, entendeu? Essas duas figuras são unificadas em Deus. Então, não é à toa que Isaías começa a contar essa história falando que é no ano que Uzias morreu, entendeu? Então, quando acontece a morte de Uzias, que era um período que o reino assírio estava em declínio, acontece em seguida uma retomada desse poderio assírio. Quem eram os assírios? Assírios era um povo que surgiu numa cidade do norte da Mesopotâmia chamada Assur. E eles passaram a conquistar várias cidades ao redor, tornando-se assim um império, um dos grandes impérios mesopotâmicos. Houve vários impérios mesopotâmicos, um deles foi o Império Assírio. Tá? Eles dominaram o norte da Mesopotâmia e depois passaram para dominar o resto, o sul da Mesopotâmia e o lado ali para a Palestina, que ao norte estava o reino de Israel, que é justamente a parte que os assírios dominam. Tá? Então, eles vão se expandindo dessa maneira, e quando eles vão se expandindo, as pessoas começam a olhar e começam a falar, olha, os assírios estão vindo aí. Sabe? Esse tipo de profecia acontece muito na Bíblia, né? É igual Daniel falando para Nabucodonosor dos medos e dos persas, né? Que era um povo já do sul para o lado oriental da Mesopotâmia, não era Mesopotâmia, era para o lado, a Média e a Pérsia que se uniram ali, e eles começaram a crescer. E aí Daniel fala, olha que os médios e os persas estão vindo aí, entendeu? Então é a mesma coisa, os profetas começam a falar para Israel, olha, os assírios estão vindo. E esse período de crescimento, com a série de reis aí, né? O Tiglat-Pileser, Salmaneser V, Sargão II, Senaqueribe, eles vão crescendo e vão dominando e vão se estendendo para dominar o reino de Israel e o reino de Judá, tá bom? E aí, Isaías começa a profetizar
o que vai acontecer, que vai ser o domínio, mas também vai ser a libertação, né? Então, essas duas coisas que vão acontecer aí. A segunda parte já está no final do período do exílio. Então, os assírios já dominaram o norte, os babilônicos já dominaram o sul, já levaram Judá como cativeiro, já dominaram tudo. E aí, depois de dominarem tudo isso, o povo já ficou 70 anos lá no exílio, o profeta Jeremias já mandou a sua profecia, a sua carta para os exilados, o profeta Ezequiel já lançou suas profecias, e agora Isaías está falando do retorno, da restauração de Sião. Tá? Então agora ele já está num outro período, já depois, lá para frente, que é essa restauração que acontece sob o governo do imperador Ciro da Pérsia, tá? Que ele vai enviar o povo de volta para Jerusalém. Ok? Tudo bem? Então vamos olhar um pouquinho para a parte teológica agora. O Gordon Fee, ele tem um livro muito legal do Gordon Fee que chama Como ler a Bíblia? Livro por livro? Eu tenho ele aqui, peraí. Como ler a Bíblia, livro por livro, isso mesmo, tá? É um livro muito legal, gente. Ele é um livro muito legal, porque ele é a Bíblia, livro por livro mesmo. E ele faz uma série de análises muito legal. Muito dessa aula de hoje é baseado nesse livro. Essa parte da autoria e da unidade do livro é tirado de um outro livro, que é uma obra que foi organizada pelo Van Hooser, mas as outras partes todas foram baseadas no Gordon Fee. Ele diz que existem 4 paixões teológicas no livro de Isaías. E essas paixões teológicas, elas vão mover essa obra. Tá? A primeira é essa de Javé, de Yahweh, né, o Deus de Israel, como o Santo de Israel. Isaías usa essa expressão 26 vezes. No resto do Antigo Testamento, ela aparece só 6 vezes. Só Isaías usa ela 26 vezes no seu livro. Tá? E o que significa dizer que Javé é santo? Significa que ele é único, significa que ele é moralmente correto, significa que ele é bom também, né? Mas também significa, já que ele é moralmente correto, mas também significa que a sua santidade é perigosa, né? Mas que ela, então assim, existe juízo por causa da sua santidade, da sua justiça, mas que ela também traz esperança acima de tudo. Eu vou pedir para jogar ali para a gente um vídeo. Eu sei que alguns de vocês já viram esse vídeo aqui, sobre a santidade de Deus e interpretando uma parte de Isaías aqui. Mas eu quero que vocês vejam de novo. Esse vídeo é muito bom, gente. Muito, muito bom mesmo. Tá? E é do Bible Project. Então, quem puder, tudo que você puder ir atrás do Bible Project, vá, porque é tudo muito bom. Então, eu não vi tudo, né? Mas tudo que eu vi é muito bom. Tá? E esse livro, esse vídeo aí é sensacional. Você já ouviu a palavra santo ou cantou a palavra santo alguma vez numa música na igreja? Para quase todo mundo, a ideia tem a ver com ser uma pessoa moralmente boa. Então Deus é santo porque ele é moralmente perfeito. Isso é uma parte. Na Bíblia, a ideia de santidade é maior e mais rica. Na verdade, o que ela descreve é como Deus é a força criativa por trás de todo o universo. Ele é o único que tem poder para criar um mundo cheio de vida e beleza. Toda essa capacidade torna Deus único, que é o significado da palavra santo. Um jeito bom para entender a santidade de Deus é usar o Sol como metáfora. O Sol é único, pelo menos no nosso sistema solar, e é muito poderoso. Ele é a fonte de toda essa vida maravilhosa no planeta. Assim, poderia dizer que o Sol é santo. E poderia ir ainda mais longe e dizer que tudo que chega perto do Sol também é santo. É, porque quanto mais perto você chega do Sol, mais intenso ele fica. Isso. Aquele mesmo poder e bondade que criou toda essa vida também é muito perigoso. Quer dizer que se chegamos perto do Sol, ele nos destrói. Da mesma forma, existe o paradoxo da santidade de Deus, porque se estiver impuro,
a presença dele se torna perigosa para você. Não porque é má, mas porque é boa demais. A primeira vez que vemos o paradoxo da santidade de Deus é na história de Moisés e a sarça ardente. Deus manda Moisés tirar as sandálias porque ele está num lugar sagrado. Moisés cobre o rosto com medo e Deus diz: "Ei, não se aproxime." É intenso. Na verdade, a intensidade da santidade de Deus fica ainda mais evidente nas histórias do Templo de Israel, que era o lugar principal da santa presença de Deus. No meio do templo tinha uma sala chamada de Lugar Santíssimo. Era o epicentro da presença de Deus. Se você fosse um israelita que morava perto do templo ou um sacerdote que trabalha no templo, você estava bem perto da presença santa de Deus, o que era perigoso. Isso é um problema. Então, como funciona? Na Bíblia, a solução é que você precisa se tornar puro. Tipo, pureza moral? Sim, isso é bem fácil de entender, mas a Bíblia passa muito tempo falando de outro tipo de pureza. A pureza cerimonial. É um estado em que você se afasta de qualquer coisa relacionada à morte, como tocar pele doente, um morto ou ainda fluidos corporais. Tudo isso deixa você impuro. E ficar cerimonialmente impuro não é necessariamente pecado. O que é errado é entrar na presença de Deus quando você está impuro. É por isso que Deus deu aos israelitas instruções claras para saberem quando estavam impuros e o que fazer para se purificar e poder entrar no templo. O livro de Levítico fala disso. Certo, mas não para por aí. A ideia se desenvolve. Mais tarde nas Escrituras, lemos uma história contada pelo profeta Isaías. Ele tem uma visão estranha, em que está no templo e na presença de Deus. Ele fica apavorado. Ele sabe as regras e não deveria ter entrado. E ele tem medo de ser destruído. Então essa criatura estranha, chamada Serafim. Bem estranha mesmo. Isso. Ela voa até ele, carregando uma brasa quente. Depois toca sua boca com a brasa. E então diz o seguinte: sua culpa é removida e o seu pecado está perdoado. Essa brasa ardente de alguma forma torna Isaías puro. Isso é extraordinário, porque normalmente quando tocamos algo impuro, isso transfere sua impureza para nós. Mas agora temos uma ideia totalmente nova. Essa brasa, um objeto muito santo e puro, toca Isaías e transfere sua pureza para ele. Ele não é destruído pela santidade de Deus, mas é transformado por ela. E as consequências disso são enormes. Outra coisa acontece, mas com outro profeta, Ezequiel. Ele está no templo e tem essa visão de água pingando para fora dele. Então essa água vira um riacho que cresce, vira um rio profundo, que flui pelo deserto, deixando tudo verde por onde passa. Depois ele deságua no Mar Morto, dando vida a tudo. Então, em vez de primeiro se tornar puro e depois entrar no templo, a santidade de Deus sai do templo e torna as coisas puras, gerando vida. O que isso significa? Não sabemos, até encontrarmos este homem, Jesus. Ele afirma estar cumprindo essas visões antigas, mas de jeitos novos e surpreendentes. Jesus andava por aí tocando pessoas impuras, pessoas com doenças de pele, uma mulher com sangramento crônico, pessoas mortas. Quando ele as toca, a impureza delas deveria contaminar Jesus, mas em vez disso, a pureza de Jesus se transfere para elas, curando seus corpos. Jesus é como a brasa santa na visão de Isaías. Certo. E Jesus afirmou que ele era a personificação humana da própria santidade de Deus, e que ele e os seus seguidores agora eram o seu templo, para que por meio deles, a presença santa de Deus pudesse sair pelo mundo, trazendo vida, cura e esperança. Então é por isso que Jesus disse que dos seus seguidores fluiriam rios de água viva. E essa é a parte da história onde nós estamos agora. Mas para onde ela vai? As últimas páginas da Bíblia terminam com uma visão final sobre a santidade de Deus, contada por um homem chamado João. Na visão dele, vemos o mundo inteiro completamente renovado, e toda a terra se tornou o templo de Deus. E o rio de Ezequiel está lá, fluindo da presença de Deus, inundando a criação, removendo toda a impureza e trazendo tudo de volta à vida. Certo, gente? É essa visão da santidade de Deus que às vezes a gente não tem, né? Existem também. Também existem. Esse vídeo também é muito bom, viu? Depois vocês quiserem assistir, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas ele é legal também.
Então, essa ideia da santidade de Deus, a gente toma a santidade de Deus só com o fato de que Deus não peca, Deus é correto, né? Que é o que a gente trata alguém que é santo. Ele é um santinho, né? Mas não é isso só. Tem esse caráter único, poderoso, gerador de vida, mas perigoso também, né? E Isaías trata Deus como esse Deus santo, como o santo Senhor. Mas ele traz essa ideia, que o vídeo mostra muito bem, de uma santidade que agora purifica, né? Então é muito interessante, porque Isaías tem a visão lá do trono, no capítulo 6, ele fala: ai de mim, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. A visão da santidade de Deus trouxe à tona a impureza dele e do povo. E aí um anjo vai, tira uma brasa viva com uma tenaz do altar, toca na boca dele e fala: agora você está purificado, né? E aí Isaías ouve a voz: quem há de ir por mim? E ele fala: eis-me aqui, envia-me. E ele é enviado, mas enviado para quê? A gente não continua o texto. E o texto fala que ele é enviado para falar para o povo e o povo não ouvir, ao ponto do povo ser destruído, suas cidades serem arrasadas, ficarem vazias e tal. E aí vem no final do texto, no final do capítulo 6, uma promessa: que haveria um remanescente, que haveria um toquinho da árvore cortada que germinaria de novo. Então, que haveria um remanescente em Israel. E aí vem essa promessa de Deus para Israel, porque Israel aparece, essa segunda paixão teológica que o Gordon Fee coloca, aparece como esse povo santo desse Deus santo. Seu santo Deus, né? O santo de Israel tem o Israel santo desse santo Israel, desse santo de Israel. E esse povo santo é um povo que, apesar de toda a rebelião, de toda a resistência, é chamado de povo santo. Lá no capítulo 62, 12 você vê isso. E tem o remanescente que surgirá a partir desse povo. As interpretações sobre esse remanescente, elas são muito variadas. Dentro da comunidade judaica, ela hoje é visto como o próprio povo de Israel. Alguns acreditam que se falava desse remanescente numa espécie de reinado, de um outro rei e tal, mas nós entendemos que esse remanescente é Jesus mesmo, pelas aplicações das profecias no Novo Testamento, e que de Jesus surge esse novo povo que somos nós, certo? A terceira paixão teológica é de Sião como cidade santa e monte santo de Deus. Aí eu coloquei 2 versículos que tem essa ocorrência, né? 48:2 que fala da cidade santa e 11:9 que fala do monte santo, né? E aí está falando, quando se fala de Sião, fala da colina, de uma das colinas de Jerusalém. E Sião é esse símbolo da eleição de Deus nessa cidade, tá? Onde fica o templo. Então, essa visão não só centrada em Israel como povo, mas centralizada mesmo em Jerusalém, tá? E aí a promessa de restauração para essa cidade. Mas essa restauração para quê? Para que as nações se unam em adoração. Então, o livro começa com uma Sião corrompida e termina com a promessa de sua expressão final gloriosa. E aí a quarta paixão teológica, que é a inclusão das nações entre o povo de Deus. Que essa é uma promessa que encontra talvez as suas palavras mais enfáticas no Antigo Testamento em Isaías, né? Há outros textos também bem enfáticos sobre isso, mas Isaías afirma muito essa esperança escatológica de toda a terra, todos os povos reunidos na adoração a Yahvé. E aí a gente vê isso no Novo Testamento se concretizando na igreja mesmo, que reúne todos esses povos, e nessa trajetória que o próprio vídeo faz em Apocalipse, quando se fala que sob o trono estão pessoas de todas as línguas, tribos, raças e nações, né? Então essa promessa Isaías já estava falando, e o livro termina com essa esperança, né? Traz essa esperança de todos os povos submetidos a Deus e adorando a Deus, todos eles vivendo sob o reino de Deus, o reino de Deus. E por isso que Isaías pode ser
tratado como um profeta que fala de uma boa notícia, né? Ele fala de um evangelho, porque de fato essa é uma boa notícia da restauração do reino do bom Deus sobre toda a terra. Certo, gente? Alguma dúvida aí? Algum comentário? Tudo bem? Então agora você tem o básico aí para você encarar Isaías de novo, porque eu sei que a primeira vez que você leu Isaías você ficou muito em dúvida, né? Fala, Henrique. Tem gente que fala isso, né? Pega do capítulo 1 ao capítulo 39 e coloca como sendo como os primeiros 39 livros da Bíblia, que são o Antigo Testamento, e do 40 até o 66 como o Novo Testamento, que são também os livros de 40 a 66. Não tem uma base. Eu vou te explicar por quê. Primeiro, porque existe anúncio de esperança na primeira parte. Existem textos messiânicos na primeira parte, né? Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 9, que é a primeira parte, e que são textos que, inclusive, a gente lê no Natal, né? Então, são textos messiânicos. Assim como na segunda parte também tem outras questões sobre o próprio lugar de Israel, que não são do mesmo jeito que o Novo Testamento trata. Mas a principal razão não é nem essa. A principal razão é porque a divisão em capítulos ela é muito recente, muito posterior à composição do livro. E o cânon com 66 livros, ele também é relativamente recente, no sentido de que no decorrer da história, ainda que esses 66 livros sejam verificadamente aceitos sempre, estão sempre ali, né? E são de fato livros que quando você vai fazer, né, todas as pesquisas sobre cânon, eles estão firmes e fortes ali, inclusive nas suas evidências de relações internas e tal. Durante grande parte da existência da Bíblia e da história da cristandade, vários cânons diferentes corriam de maneira muito tranquila entre os cristãos, né? Inclusive até hoje, né? Então a gente costuma comparar a Bíblia protestante com a Bíblia católica, né? E a católica já não tem 66 livros, né? Mas aí quando você vai olhar para o lado da igreja ortodoxa, é já bem diferente. E quando você vai olhar para a igreja copta, por exemplo, já é bem diferente. Ou para a igreja da Etiópia, que tem cânones de muitos mais livros, né? Então, assim, é uma ideia que só funciona para quem tem o nosso cânon, né? E para quem já conhece a divisão em capítulos que a gente reconhece, que na verdade é basicamente reconhecido por todo mundo que usa o livro de Isaías. Protestantes, católicos, ortodoxos, judeus, a gente reconhece essa divisão, todo mundo meio junto, assim, não tem grande diferença sobre isso. Muda, às vezes, uma coisa aqui, uma coisa ali, um capítulo que acaba num versículo e acaba no seguinte, no outro, mas o livro de Isaías, se eu não me engano, não tem nada disso. Então, é assim, né, é uma coincidência que virou uma história bonita, mas não tem lastro histórico por causa disso, né? E também eu acho que ele não ajuda muito a entender o livro. Ele não ajuda tanto a entender o livro. Ele só serve mais para reforçar uma espécie de fé, nossa, que todas as coisas, né? Olha como tudo é perfeito e tal. Aí tudo é perfeito sem depender disso. Continua sendo perfeito. Mas foi boa pergunta. Esqueci de abordar esse tema, é verdade. Isso aparece, e não aparece poucas vezes não, né? Em tempos de TikTok aparece direto. Eu já vi esse vídeo várias vezes, gente falando assim, olha, já viu que Isaías é uma mini Bíblia? Não chega tanto, tá bom? Beleza, gente? Tudo bem? Agora, uma coisa que a gente pode falar nisso, olha aí, Henrique, vou puxar um negócio agora do que você disse. É que, de fato, existe uma história em Isaías que ela se repete muitas vezes na Escritura. E que ela meio que é a moldura da história bíblica inteira. Que é essa da
rejeição a Deus, as consequências desse pecado, o perdão de Deus e uma glória futura. E isso aparece várias vezes na Bíblia. É uma história que aparece muitas vezes mesmo. E ela aparece de novo aqui, né? Então, alguém poderia dizer que Isaías é mini-bíblia por causa de ser uma história que evoca muito a história bíblica inteira? Poderia. Mas poderia fazer a mesma coisa com a história do dilúvio, por exemplo, que é bem menor, e que é essa história também, né? Ou com a história da monarquia chegando em Davi sendo essa espécie de, sabe, ou do templo de Salomão sendo essa espécie de novo Éden. Essa história ela acontece várias vezes, sabe? Então, nesse sentido, sim, é uma história que, de novo, conta a mesma história, que é essa grande história. Aí eu acho que é uma boa maneira de olhar. Mas aí não seria só Isaías, tem várias histórias na Bíblia que dariam certo nessa visão também. Certo, galera? Beleza? Vamos orar então, para a gente tomar um cafezinho, comer um bolinho? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra e obrigado pela santa esperança que nós temos na restauração e reino do Senhor sobre todas as coisas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos sustente nessa fé e que vivamos, ó Pai, pela boa notícia do Evangelho todos os dias da nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.